Hoje eu vou falar sobre como a gente se protege de determinados ambientes, de determinados espaços que a gente frequenta ou que a gente mora mesmo. Talvez na sua casa tenha muito conflito, muita negatividade, pessoas com crenças limitantes querem um jogar o outro para baixo, muita competição, ou até no seu trabalho também as pessoas também com essa mesma competição, um querendo pisar no outro, muita fofoca, intriga, enfim, qualquer que seja o ambiente. E muitas vezes a gente não se sente incapaz, né? A gente começa a se sentir impotente perante essas situações, porque talvez a gente não tenha condição de sair de casa, por exemplo, né? O ambiente familiar está muito ruim, mas eu ainda não consigo pagar meu aluguel. Ou você está no emprego, mas se você sair desse emprego, você vai ficar na rua, vai passar fome, não vai conseguir pagar as contas. Então a gente tem que se sujeitar temporariamente a esse convívio. Mas para isso existem algumas técnicas, algumas coisas que a gente pode fazer para que a gente amenize essa situação, melhore a nossa condição e eventualmente a gente consiga mudar esse ambiente futuramente. Então, quando uma pessoa tem esses comportamentos tóxicos, essas questões repetitivas, né? Vamos dar um exemplo aí de ambiente familiar. Talvez alguma pessoa da sua casa não gosta de você, ela coloca maus pensamentos em relação a você, ou ela vem com crenças muito ruins, todo dia repetindo aquele mesmo padrão, falando coisas que te desmotivam, que te desanimam. Mas aí essa é a primeira etapa, né? Quando uma pessoa envia algo negativo, nós não temos controle. Essa é a primeira etapa. A partir do momento que essa informação foi enviada, cabe a nós como vamos recebê-la, né? Será que eu vou recepcioná-la e rebater com a mesma energia, ou eu vou analisar, pensar, será que aquilo é para mim? Será que aquilo diz respeito a mim? Será que eu devo absorver aquela questão? Então, se a gente deixa o lado reativo tomar conta, se nós simplesmente vivemos nesse ambiente de reatividade, de impulsividade, nós vamos perpetuar esse comportamento errado. Então, mandam algo negativo, eu vou repetir com negativo. E a tendência é que o outro depois vai mandar algo negativo. Então, o que eu tenho que fazer? Paro, analiso. Aquilo é para mim? Se ele jogou uma crença, por exemplo, né? Uma pessoa está xingando, está te xingando, está brigando todo dia, né? Ah, você deixou não sei o que em cima da mesa. E aí você fala, o que eu posso aprender com isso, né? Será que eu estou repetindo um erro? Ou será que a pessoa está implicando comigo? Talvez eu deixei um copo ali temporariamente e já vou lavar. Mas a pessoa ela quer que eu lave no tempo dela, que eu lave em 1 segundo. Só que talvez eu quero lavar daqui 5 minutos e é o meu processo e eu funcione assim. Aí que cabe essa análise interna, né? Sendo bem sincero. Essa pessoa está querendo me controlar ou ela está querendo passar uma mensagem para me ajudar, né? Que a gente tende a sempre olhar tudo como negativo, né? O problema é o outro que está trazendo, deixando o ambiente tóxico, está atrapalhando a minha vida. Mas como tudo na vida, todos os problemas a gente deve olhar e tentar extrair o melhor. Então suponha que nesse caso específico, né, você esteja simplesmente no seu tempo ali. Você vai lavar o seu copo depois, já foi falado isso com a pessoa, ela deveria já ter entendido. Então, por mais que ela repita, a sua consciência está tranquila. Você sabe que vai lavar, você sabe que é o seu processo. Então, você tem 2 opções, né? 3, na verdade. Ou você é reativo, retruca novamente com aquela pessoa, esbraveja, grita, aí você está mandando negatividade. Ou você tenta explicar para a pessoa, olha, fulano, meu processo é um pouco diferente, eu deixei aqui o copo e eu lavo daqui 5, 10 minutos, que é o meu processo. Então, se você puder respeitar esse meu funcionamento, né, esse meu modo de agir, seria bem proveitoso aqui, né, para que a gente mantivesse um ambiente saudável e a gente consiga conviver aqui em harmonia. Isso seria o cenário ideal, mas às vezes a gente fala
essas coisas, né, a gente repete e as pessoas não entendem. E vai chegar no outro dia, ela vai fazer a mesma coisa, né, por teimosia ou pelo processo dela, né? Às vezes ela precisa de mais e mais tempo ali para entender que ela tem que mudar, né, esse ciclo repetitivo. E a terceira saída seria o silêncio. Se a pessoa está agindo dessa forma, você já saiu dessa fase reativa, que gera mais problema, já tentou explicar várias e várias vezes e a pessoa não entende, pratique a arte do silêncio. Então a pessoa pode fazer o que for, pode gritar, esbravejar, pode querer destruir com você, mas ninguém é capaz de tirar essa nossa paz de espírito, né? Essa tranquilidade, equilíbrio, harmonia. Então, quando a gente pratica esse silêncio, é uma coisa libertadora. A gente tira o poder do outro de controlar o nosso estado de espírito, controlar o nosso humor, que às vezes é um comportamento desse que destrói completamente o nosso dia. A gente dormiu bem à noite, acordou ali, ouviu os pássaros cantando, olhou para o céu está azul, tudo maravilhoso. Você já planejou seu dia, fala, vamos embora. Aí basta uma interação, né, dentro de casa ou um convívio, né, pode ser no trânsito, alguém no ônibus, alguém no seu trabalho que vai falar uma coisa e pum, desmorona tudo, cai uma tempestade. E a gente tende a fazer isso, né, porque a gente ainda está nessa fase reativa ou nessa fase de querer justificar e explicar tudo para as pessoas que não estão prontas ainda para receber essa instrução, né? Aquela questão básica, né, do solo, ele tem que estar fértil para receber as sementes. Então não adianta nada a gente jogar as sementes maravilhosas de conhecimento, de instrução, de amor, sendo que o solo ele está querendo bloquear, né? Ele não quer crescer, não quer evoluir. Então é como se fosse um desperdício, né? Jogar pérolas aos porcos. Tem vários ensinamentos que dizem essa mesma coisa, né? Que passam essa mensagem profunda para a gente. Então, mais um exemplo, né? Por exemplo, no trabalho, as pessoas elas podem estar nesse ciclo de competição ferrenha, um querendo puxar o tapete do outro, e às vezes a gente muda o nosso comportamento também, né? A pessoa, se ela está agindo assim, se o jogo dela é essa, então vamos ver, vou entrar nesse jogo dela e vou ser mais malvado que ela aqui. Eu vou puxar o tapete dela mais forte ainda que ela está puxando o meu. E o que a gente fez? Nós desviamos o nosso ser por causa de um mau comportamento alheio, né? Que é tudo que as escrituras, que os ensinamentos falam para a gente não fazer. Então o que a gente devolve? A gente devolve com amor. Não tem outro caminho que não seja esse, né? Por mais difícil que seja, né? A gente segurar ali, aguentar, não rebater de primeiro momento, né? Aquela maldade que a pessoa fez com a gente, mas um exercício que ajuda muito é enxergar o outro ser como uma criança mesmo, uma pessoa imatura que não sabe lidar com sentimentos, não tem ainda o poder de fazer boas escolhas naquele determinado momento. E isso diz respeito ao outro, eu me separo daquilo, eu não sou aquilo. Então quando eu vejo assim, distancio, né, em terceira pessoa, eu aceito mais aquele comportamento, eu compreendo que aquele ser talvez está passando por uma angústia, tem os seus traumas, tem as suas questões pessoais que levaram ele a ter aquele comportamento hoje, né? Da mesma forma que nós também temos uma série de comportamentos horríveis, deploráveis, mas a gente não gosta de ser julgado. A gente sempre quer julgar o outro, né? O outro está errado, o outro é mau, o outro quer puxar o meu tapete. Mas você já nunca puxou um tapete de outra pessoa, nunca foi invejoso, nunca falou mal dos outros? Nunca foi fofoqueiro? Se você fala da vida de outra pessoa com alguma má intenção, isso é fofoca. É gastar energia com coisas que não cabem a você, né? Que não diz respeito. Diferente se você comenta algo para buscar o crescimento do outro, né? Para algum aprendizado. Mas a grande maioria fala simplesmente para desabafar, para praguejar, para jogar
coisas no ventilador, né, para não falar outra coisa. Então, precisamos ter esse discernimento, né? O maior ensinamento que a gente pode pegar disso tudo é essa não reatividade, né? Essa calma, esse respirar quando vem aquela pessoa, né, fazendo a coisa mais deplorável possível. A gente conversa, né? A gente distancia do nosso ser, né? Tem eu aqui, esse eu aqui material, físico, e a gente enxerga como se a gente fosse um outro ser aqui atrás, né? Um eu superior que estivesse domando aqui nesse cavalo, esse corpo aqui. Então a gente está ali e nós não nos identificamos, esse ser superior não se identifica com esse. Então tudo aquilo que vem para esse ser, a gente está olhando de fora, não fui atingido. O meu eu verdadeiro não foi atingido, apenas essa carcaça aqui que a coisa bate. Mas esse nosso corpo aqui, ele resiste nessa mente, ele tem que resistir a esses comportamentos, esses contratempos. Então a gente vai agir com esse eu superior. Então esse eu superior ele está conectado diretamente com a fonte criadora do universo, com coisas mais sutis, sublimes, maiores, né? Ele sabe o que é a verdade, ele sabe o que é justo, belo, verdadeiro. E a gente vai cada vez mais parar de se identificar com essas intrigas, com essas brigas, com essa competição, que é tudo fruto de egos. Um monte de ego imaturo fica um batendo a cabeça com o outro, querendo evoluir, querendo crescer, né? Não evoluir, né? Querendo crescer nessa competição ilusória da matéria aqui, né? Quem ganha mais dinheiro, quem tem a melhor casa, o melhor namorado, namorada, e essa vida de aparências, né? Então quando a gente se conecta com esse eu superior, nesse eu externo, tudo fica mais fácil. E aí a gente consegue isso através de meditação, desses exercícios, né? De estar consciente. Quando a gente medita, a gente desconecta aos poucos, né? Vai desconectando desse ser, dessa identificação aqui com a matéria e cada vez mais vai se enxergando como esse ser, esse espírito, essa alma superior, que é o que realmente nós somos aqui, né? Estamos aqui vivendo essa experiência temporária aqui nesse corpo para que a gente justamente lapide essas questões, né? Toda essa nossa impulsividade, reatividade, esse ego nosso descontrolado, né? Esses maus comportamentos que geram esse mundo caótico que a gente vive, né? De guerra, de polaridades, de muitas brigas. E cabe a nós, cada um de nós individualmente, não esperando que o todo mude, né? Que os governantes mudam, que os superiores mudem, mas cada um de nós rompa esse ciclo. Então, como eu falei aqui, a pessoa te manda algo ruim, a gente pode devolver algo ruim, ou a gente devolve amor. Quem de nós vai ter coragem de devolver o amor? Porque se eu devolvo o amor, o meu ego pode se ferir. A pessoa me dá um soco na cara e eu não vou devolver com um soco na cara, o que as pessoas vão achar de mim? Que eu sou um fracote, um fracassado, que eu sou incapaz, que eu não sei lutar, que eu sou omisso. Mas quando você age com amor é quando você não entra nessas brigas desnecessárias. Então, se você tomou como Jesus ensinou, né? Levou numa face, você dá a outra face também. Não literalmente, né? Você não vai ficar igual bobo também, né? Tomando socos na cara, não é assim. Mas se você foi agredido verbalmente, fisicamente, você não precisa revidar, né? Você pode se retirar do local, independentemente do que os outros pensem, ou falem, ou te julguem, né? Daquela situação. Se você não quer entrar numa competição, por exemplo, né? De trabalho, a pessoa quer todos puxando o tapete do outro e você fala, eu não compactuo com esse comportamento competitivo, tóxico e deplorável, né? Eu prefiro elevar o meu ser, eu prefiro buscar o que é acima dessas coisas materiais aqui. Meu reino é outro, né? Não é o reino aqui da terra, eu busco o reino dos céus, o reino divino. E aí sim a gente entra nesse real jogo, né? Que já não é mais um jogo, né? Não é essa ilusão aqui da matéria que a gente vive. E aí sim o nosso espírito começa a se conectar com essas coisas elevadas, a paz de espírito volta a entrar na nossa vida, né? A gente sai
dessa bateção de cabeça que todos se encontram. E aí de pouco em pouco, uma pessoa se liberta, depois outra vai, e daqui a pouco mais 10, depois mais 100, e até que o todo vai se alterando, né? Mas não devemos esperar que isso aconteça agora de forma global, né? E nem esperar que nos próximos 20, 100 anos, sei lá quantos sejam os anos, que todos mudem, né? Que tudo mude. É uma questão de, mais uma vez, individual. Se a gente muda, o nosso mundo mudou. A nossa realidade é outra, né? Não adianta esperar o coletivo mudar, porque eu não vou mudar, né? Se os governantes mudam, eu não vou mudar. Eu vou continuar sendo o que eu sou, porque isso está dentro de mim. Beleza? Então, a reflexão de hoje é essa. Deixem aí nos comentários as suas percepções e a gente fala mais sobre o assunto. Beleza? Um abraço e até a próxima.